A maioria das pessoas pensam que só alcança a vitória quem tem controle total do caminho, mas a verdade é que muitas conquistas chegam justamente quando a gente aprende a soltar as rédeas e confiar. E aqui entra a provocação. O que você faria se descobrisse que a sua resposta está a um passo de distância, esperando apenas o seu grito de fé? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é daqueles contos de superação e fé que abalam certezas e levantam corações. São histórias inspiradoras que mexem com a mente e, ao mesmo tempo, aquecem a alma. Histórias de fé e esperança que nos lembram que, em meio ao caos, sempre existe uma saída. E sim, esse é mais um vídeo do canal Contos Inspirados nos Salmos, feito para você que gosta de mensagens motivacionais e reflexões positivas. Importante lembrar, os fatos narrados não são reais, e qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos da vida real pode ser mera coincidência. Este roteiro foi criado com apoio de inteligência artificial e monitoramento humano, justamente para garantir qualidade, emoção e profundidade no conteúdo que você está prestes a ouvir. Agora, respire fundo, segure firme, porque a história começa. Naquele dia chuvoso, Lucas se encontrava em um daqueles becos da vida em que tudo parece sem saída. O relógio corria, as contas se acumulavam e as mensagens no celular não paravam de trazer cobranças e más notícias. Cada notificação era como um peso amarrado nos pés, afundando mais fundo no mar de incertezas. E foi ali, entre quatro paredes pequenas de um apartamento abafado, que ele gritou em silêncio: Deus, apressa-te em socorrer-me. Quantas vezes você já sentiu isso? Como se a vida estivesse com a corda no pescoço, prestes a sufocar qualquer esperança. Lucas, mesmo não sendo religioso assíduo, acreditava em algo maior. Ele sabia que, se continuasse tentando apenas com suas próprias forças, não teria fôlego para resistir. E assim, como quem joga uma garrafa ao mar, lançou a sua oração em meio ao caos. O curioso é que, quando menos esperamos, portas que estavam trancadas começam a abrir. E foi exatamente o que aconteceu. Um amigo de infância, que ele não via há anos, reapareceu como quem surge do nada. Mandou uma mensagem simples, quase banal: Cara, sonhei com você essa noite. Está tudo bem? E aquele simples "está tudo bem" foi como um sopro de ar fresco em pulmões que já estavam cansados. Esse reencontro parecia coincidência, mas era sinal de que algo maior estava em movimento. Era como se o universo, ou melhor, como se o próprio Deus tivesse ouvido aquele pedido desesperado. E ali começou um fio de esperança, um lembrete de que acreditar em si mesmo não significa caminhar sozinho, mas reconhecer que existem mãos estendidas no momento certo. Lucas, mesmo sem saber o que viria pela frente, percebeu que não estava completamente abandonado. E essa fagulha, esse lampejo de luz, foi suficiente para que a sua história começasse a ganhar novo rumo. Um rumo que, como veremos, estava apenas no começo. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e peso. Alívio por não estar sozinho, mas peso por ainda carregar o fardo das dívidas, das pressões e das comparações sociais. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, enquanto outros parecem viver um conto de fadas? Pois é, era exatamente isso que martelava a mente de Lucas. Mas, como em muitos contos de superação e fé, a virada começou num detalhe quase imperceptível. Seu amigo, chamado Rafael, não trouxe dinheiro, não trouxe soluções milagrosas, mas trouxe presença. E presença, naquela altura, valia ouro. Era companhia nos dias cinzentos, era risada nos momentos tensos, era silêncio quando as palavras pesavam demais. E foi nesse convívio que Lucas começou a enxergar reflexões positivas que antes não passavam nem perto da sua cabeça. Percebeu que os inimigos que tanto sufocavam não eram pessoas, mas sim vozes internas: a vergonha de fracassar, o medo do julgamento, a culpa de não ter feito diferente. Esses fantasmas, tão invisíveis quanto cruéis, o aprisionavam mais que qualquer dívida financeira. Um dia, Rafael falou algo que bateu como martelo: Amigo, ninguém que se ergueu do chão fez isso sem antes se sujar de pó. Aquilo foi como mensagem motivacional inesperada, daquelas que a gente não planeja ouvir, mas que chega na hora certa. Lucas começou a enxergar que não precisava esconder a própria dor, mas sim aprender a transformar aquela dor em força. O mais incrível é que, quando mudamos a forma de pensar, as oportunidades também mudam de rota e começam a nos procurar. E foi exatamente nessa fase que Lucas recebeu uma ligação que parecia improvável, uma proposta de trabalho que ele jamais imaginaria estar em seu radar. Mas para entender como essa proposta iria transformar sua vida, precisamos avançar para o próximo capítulo. Era uma manhã comum, dessas em que o sol mal entra pela janela. O telefone tocou e Lucas quase ignorou, pensando ser mais uma cobrança. Mas, do outro lado da linha,
estava um antigo chefe, oferecendo algo inusitado, uma vaga em um projeto de tecnologia social que estava em expansão. O detalhe: precisavam de alguém disposto a contar histórias de superação em vídeos curtos para inspirar jovens em situação de vulnerabilidade. Parecia piada. Logo ele, que até pouco tempo atrás estava se afogando em seus próprios problemas, agora seria chamado para compartilhar mensagens motivacionais com outras pessoas. Era o famoso Deus escreve certo por linhas tortas, ganhando forma diante de seus olhos. E, por mais paradoxal que fosse, era exatamente isso que dava sentido ao convite. Lucas, inicialmente, travou. Sentia-se indigno, inseguro, quase um impostor. Mas lembrou-se das palavras do amigo Rafael: ninguém que se ergueu do chão fez isso sem antes se sujar de pó. E ali, a ficha caiu. Talvez, sua maior força estivesse justamente na sua vulnerabilidade. Aceitou a proposta, ainda que com medo. E logo no primeiro vídeo, percebeu que não estava apenas falando para uma câmera. Estava falando para si mesmo, reforçando a cada palavra que havia uma saída, que havia esperança, que acreditar em si mesmo era a chave que destrancava as prisões invisíveis. E a reação do público foi imediata. Jovens começaram a enviar mensagens dizendo: "Cara, você contou a minha história." Outros afirmavam: "Você me fez acreditar de novo." E, sem perceber, Lucas já não era apenas um sobrevivente. Era inspiração viva para centenas de desconhecidos. Mas o que ele não imaginava é que esse novo caminho o levaria a confrontar seus maiores medos, agora em escala ainda maior. Com a repercussão dos vídeos, a vida de Lucas ganhou uma nova dimensão. De um apartamento sufocante, ele agora tinha convites para palestras, entrevistas e projetos sociais. Mas, como toda história de fé e esperança, o inimigo não estava totalmente derrotado. As vozes internas voltaram com força, questionando: será que você merece isso? E não parava por aí. Críticas começaram a surgir nas redes sociais. Alguns diziam que ele era oportunista, outros que estava inventando histórias para lucrar com a dor. Era como se, para cada mensagem de apoio, houvesse uma pedra lançada em sua direção. E, convenhamos, quem nunca foi atingido por palavras afiadas sabe que elas doem mais que qualquer ferida física. Mas Lucas já não era o mesmo. Agora, sabia que os ataques faziam parte do processo. Era como no Salmo 70, onde os que desejam o mal acabam se confundindo diante da verdade. E a sua verdade era clara: ele não estava ali por fama, mas porque sua vida, antes em ruínas, havia sido transformada em fonte de esperança. Para enfrentar essa nova batalha, Lucas criou uma estratégia simples, mas poderosa. A cada crítica, ele respondia com uma nova mensagem motivacional. A cada ataque, ele produzia um vídeo ainda mais autêntico, mais humano, mais real. E, com o tempo, os próprios seguidores começaram a defendê-lo, mostrando que ninguém derruba quem se apoia em fé verdadeira. Foi nesse processo de dor e superação que Lucas entendeu algo profundo. A maior vitória não estava em calar os críticos, mas em continuar avançando, mesmo quando a estrada parecia esburacada. E, ao compreender isso, estava pronto para o próximo passo de sua jornada. Quando menos esperava, os frutos começaram a surgir. Uma editora entrou em contato, propondo transformar seus vídeos em um livro. Empresários ofereceram parcerias, escolas solicitaram palestras e até comunidades carentes queriam ouvir sua história pessoalmente. Era como se aquela oração feita no silêncio do quarto tivesse ecoado até os confins do mundo. Lucas, que antes pedia socorro, agora era o socorro de muitos. Cada história que contava não era apenas sobre si mesmo, mas sobre milhares que se viam refletidos em sua trajetória. E isso trouxe uma responsabilidade enorme, mas também uma alegria indescritível. Era a prova viva de que as histórias inspiradoras têm o poder de mudar destinos. Mas não pense que isso foi fácil. A disciplina diária, os desafios de agenda, a pressão para sempre ter algo novo a compartilhar, tudo isso pesava. Porém, cada cansaço era compensado pelo sorriso de alguém que dizia: "Você me salvou." Essas palavras eram mais valiosas do que qualquer cachê ou contrato. E foi nesse ritmo intenso que Lucas percebeu a grande virada. Sua vida não era mais sobre sobreviver, mas sobre servir. Ele havia encontrado propósito, e propósito é o que dá energia quando o corpo quer desistir. Era como correr uma maratona e descobrir que cada passo é combustível para o próximo. E, assim, do grito de socorro inicial até o impacto coletivo, a trajetória de Lucas se tornou símbolo de esperança. Mas ainda havia mais a ser revelado, porque a vida sempre reserva novos capítulos para quem ousa acreditar. O tempo passou e a história de Lucas se consolidou.
Não era mais apenas sobre um rapaz que se levantou de dívidas e crises emocionais. Era sobre um movimento que crescia, que inspirava, que fortalecia. Seu nome passou a ser sinônimo de resiliência, e sua voz, um eco constante de reflexões positivas. Ele criou um instituto voltado para jovens em situação de risco, oferecendo cursos, palestras e apoio psicológico. Transformou dor em oportunidade, medo em coragem e lágrimas em combustível para seguir adiante. E tudo isso começou com uma simples oração: Deus, apressa-te em socorrer-me. Um pedido que parecia desesperado, mas que foi a semente de algo grandioso. O mais bonito é que Lucas nunca esqueceu suas origens. Sempre lembrava do amigo Rafael, da primeira ligação inesperada, do quarto escuro onde tudo parecia perdido. E fazia questão de repetir: se eu conseguir, qualquer um pode. Basta acreditar em si mesmo e não desistir no meio da caminhada. Era a essência das histórias de fé e esperança sendo compartilhada em cada palavra. Seus vídeos continuaram viralizando, mas, mais que números, eles geravam transformação. E assim, seu legado cresceu. Um legado que mostrava que ninguém está tão quebrado que não possa ser restaurado. Um legado que, como o Salmo 70, lembrava que o socorro pode ser rápido quando a fé é verdadeira. E foi desse jeito, passo após passo, que Lucas se tornou o símbolo vivo de superação. Não como herói perfeito, mas como ser humano real, que ousou pedir ajuda e acreditar no impossível. E sua história, até hoje, continua inspirando novas gerações a encontrarem sentido em meio ao caos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do canal Contos Inspirados nos Salmos. Hoje, vimos que até os gritos mais silenciosos podem ecoar no céu e transformar vidas. Lucas nos mostrou que as histórias inspiradoras estão mais perto do que imaginamos, e que mensagens motivacionais não são apenas palavras bonitas, mas ferramentas de mudança. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário aqui embaixo. Sua interação é fundamental para que continuemos trazendo reflexões positivas e histórias de fé e esperança. Reforçamos mais uma vez: os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência. Este roteiro foi desenvolvido com inteligência artificial e monitoramento humano para garantir qualidade e emoção em cada detalhe. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E lembre-se, acreditar em si mesmo é o primeiro passo para que o impossível se torne realidade.